Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinário. Hoje eu tenho a grande honra, e hoje vai ser um formato um pouquinho diferente, que eu tenho a honra de ter dois professores aqui com a gente, trocando um pouquinho as suas experiências a respeito dessa área da dentística estética, né? Que vai falar um pouquinho sobre materiais monocromáticos. Antes de dar a palavra e apresentar oficialmente os professores, né, o professor Mauro, o professor Paulo, eu gostaria só de dar alguns recadinhos para quem está aqui com a gente hoje pela primeira vez e ainda não teve essas informações antes. A gente deixa o microfone de todos os participantes desativado, né, no modo mutado, para que a gente não tenha interferências e não atrapalhe o entendimento aí da palestra, mas vocês podem e devem, a gente convida vocês a participarem, a mandarem suas perguntas dentro do campo de perguntas. Então, vocês têm aí no canto superior direito um menu, e nesse menu tem um campo de perguntas. Então, vocês façam as perguntas, escrevam as perguntas lá. A gente já combinou previamente que eu posso mediar essas perguntas para os professores durante as apresentações, né? Então, vocês podem ir mandando e eu vou só encontrando o melhor momento de interromper e transmitir essas perguntas. Um recadinho também importante é que vocês têm alguns materiais sobre a resina Carisma Diamond One e a Carisma Diamond no material disponível aí para download, então é só vocês acessarem e baixar esse material no computador de vocês, tá? E no final a gente pede para que vocês puderem ficar uns 10 segundinhos a mais aí para responder umas 2 ou 3 perguntas só a respeito de temas que possam ser de interesse no futuro, e se vocês gostaram desse assunto ou não, tá? Isso para a gente tem muita relevância e é com isso, com essas informações que a gente conduz aí o cronograma de futuras aulas, né? Então, agora, sem me demorar muito mais, eu gostaria de agradecer pessoalmente, oficialmente, aqui com todo mundo ouvindo, o aceite dos professores Paulo Tomio Minami, professor Mauro Honda, que prontamente aceitaram estar aqui conosco hoje. O professor Paulo Tomil, ele é professor coordenador dos cursos, né, da área de dentística e estética dental da FAPES, odontologia, da PCD do Tatuapé, Saúde, Ipiranga e São Bernardo do Campo, membro da Câmara Técnica de Dentística do CRO de São Paulo, membro do GBPD. O professor Mauro Honda, especialista pelo SOESP, né, pelo Sindicato de Odontologia do Estado de São Paulo, mestre em dentística pela São Leopoldo Mandic, membro da Câmara Técnica também de Dentística do CROSP. O tema que os professores vão abordar hoje é resina monocromática, simplificando o trabalho clínico em dentes posteriores. Então, agora eu vou ficar aqui nos bastidores, vou desligar minha câmera e meu áudio e vou passar aqui a apresentação para vocês poderem compartilhar a tela. E assim que a gente começar a enxergar, eu aviso vocês. Prontinho, estamos vendo. Só não está no modo de apresentação, mas estamos vendo. Bom, boa tarde a todos. Agradecemos muito a CUSA, né? Eu, o Mauro e o Paulo aqui. Para a nossa apresentação. E é uma honra, né, Paulo? Sempre falar com a CUSA, ele é um parceirona, sempre a gente trabalhando há muito tempo já. É sempre um prazer, né, estar com o pessoal da CUSA. Sempre quando ela nos convida, lógico, né, a gente aceita com o maior prazer, né? E hoje, né, vamos falar um pouquinho aí, não presencialmente, né, mas o espírito esperamos que esteja aí com vocês. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre essas resinas, vamos tentar fazer algo um pouco dinâmico, tá? Para a gente poder aproveitar o máximo possível aí
desse material novo, né, que está chegando aqui no mercado brasileiro. Tá? Mauro? Eu posso dizer também, né, Paulo, que eu me graduei na Metodista aprendendo a trabalhar com os materiais da User, né? Então, isso para mim é muito legal. E falar um pouquinho de resina hoje, o que a gente tem, né? Para a gente começar a comentar com relação à resina, a Carisma Diamond One, aqui. Não está indo. Aqui. Até então, né, Paulo, os materiais são considerados estéticos, são considerados ainda materiais que não têm aquela durabilidade, né, não tem uma longevidade. Até esse trabalho de 2016, né, uma compilação afirma isso. Mas quando a gente vê estudos, né, clássicos aí do Dolfo, né, da galera do Demar, e eu trouxe esse trabalho aqui do Balde Serra também, falando que, no estudo clínico longitudinal de 20 anos, usando ainda a Carisma Classic, né, com 10 anos iniciais, com 95% de restaurações ainda satisfatórias. Então, eu acho que isso nos traz bastante felicidade em saber que a gente está aprendendo cada dia mais a trabalhar com resina composta e conseguir durabilidade também. Então, é uma coisa que a gente está vendo a passos largos mudar esse conceito. E como é que a gente consegue essa performance, né, Paulo? A gente sempre comenta que não é só o material, que é o que a gente vai comentar hoje, é muito importante o material, como é muito importante a técnica, o preparo, fotoativação, a adesão, né, e a oclusão, preservação, verificação de todos esses itens, né, Paulo? Porque toda a parte vamos dizer, de protocolo, né, deve ser respeitada, né? Porque quando que a gente vai conseguir realizar um trabalho que tenha realmente uma longevidade? Quando realmente a gente conseguir. Isso vai desde do planejamento, né, Mauro? Porque se você não fizer um planejamento correto, independente do trabalho que vai se realizar, pode ser entre aspas, né, uma simples classe 1 até uma reabilitação, né? Se a gente não fizer realmente um bom planejamento de todo esse trabalho, vai cair no fracasso. E dentro desse planejamento vai técnica restauradora, vai o tipo de preparo que vai ser realizado. E hoje o preparo o que é? É remoção mínima quando necessário de tecido dental, né? Sempre de preferência até, se for possível, preparo zero, né? O material que vai ser utilizado. Uma grande preocupação nossa que a gente, né, sempre está observando, que é a fotoativação, né? Infelizmente, então a gente vai vendo, né, a mudança, que o Mauro vai comentar um pouco sobre os fotoiniciadores, a mudança desses fotoiniciadores, e muita gente ainda usando fotos, vamos dizer assim, né, que não tenha um comprimento de onda para aquele material, né? Toda a parte de adesão que é fundamental, né? E tudo isso concluído com uma oclusão correta, né? Para a gente poder realmente ter um trabalho de longa duração, né, Mauro? É isso aí. E para a gente entender do sistema Carisma, né, que o pessoal faz a classificação, então, logicamente, desde Bowen, né, que veio aquela molécula do BisGMA, né, Paulo, já é uma coisa que hoje a gente vê essa transformação da tecnologia dos polímeros aí que a Pulser começa não de hoje, né, já de muito tempo a trabalhar aí e evoluir esse processo aí. Então, todos os materiais com base em uretano, com base em outros compostos poliméricos aí sendo associados, e a gente começa a ver uma mistura desses compostos e uma maior densidade polimérica. Então, isso é muito importante para a longevidade das restaurações, né? Então, acho que isso é a evolução dessas misturas desses polímeros aí, que a gente vai comentar do sistema, que a gente quer comentar aí com relação ao sistema do Carisma Diamond, né? E também da fase inorgânica, né, que o pessoal comenta muito, né, Paulo, de
resinas de carga nanométrica, que o sistema Carisma Diamond também tem, mas não é só o único, né, Paulo? Eu acho que é um conjunto de fatores que leva para uma resina composta, seja um material de eleição para a gente, ou seja escolhido pela gente de trabalho. Então, não só o formato de partícula, se ela é melhor de polimento, se ela é melhor, a gente quer também uma durabilidade, uma resistência a longo prazo, então a gente quer um conjunto completo desse tipo de coisa, né? E a gente vê que a Cusa trabalha já há um bom tempo com sistemas, com tecnologias diferentes para a gente adensar, conseguir maior quantidade de carga, né, com partículas pré-polimerizadas. Isso a gente já trabalhava com a Durafil, né, Paulo? A gente trabalhou muito com a Durafil nesse sistema. A gente conseguiu um polimento grande, naquela época ainda é uma resina utilizada ainda. E a quantidade média de volume de carga ou peso em torno de 80%, o volume em torno de 60%, a maioria das resinas compostas. Quer dizer, teoricamente, quanto mais carga a gente tem, quanto melhor para a resistência, quanto menor a carga é, melhor a facilidade de polimento, melhor a durabilidade. Então, esse balanço é muito importante na indústria, né? E alguns autores sempre comentam, né? Ferracchini comenta que a gente não consegue classificar só pelo tamanho de partícula um tipo de resina se a gente não conhece a parte orgânica também. Então, são coisas que a gente... É um conjunto de fatores, como a gente estava falando, que interferem na qualidade final do produto. O que é importante da gente entender, nanoparticulado, comparando com as híbridas, ou microhíbridas, ou nanohíbridas, você tem uma durabilidade, uma retenção de brilho maior a longo prazo, né? Isso é uma coisa requerida, né, Paulo? Então, a gente escolheria de cara, né, uma resina com esse tipo de carga de partícula, se a gente for selecionar. Mas tem que entender aquele tipo de volume, né, a quantidade que aquilo significa dentro do composto. Então, são coisas que a indústria mistura para conseguir todas as qualidades da resina composta como um todo, né? Não só questão estética, mas de resistência também. Outra coisa importante é o estresse de contração, né? Que é grande, né? A maioria das resinas em torno de 2%, e a gente vê que Carisma Diamond é abaixo, 1,5% em torno. Então, isso vai depender também das técnicas, né? Então, como a gente falou, a técnica de polimerização, né? Colocar resinas em porções pequenas, ainda se mantém, né? Então, seguir a técnica bonitinho, apesar da existência de resinas tipo bulk fill, né? Que são revoluções novas aí, mas a técnica desses compostos ainda a gente tem que manter. Novos sistemas de polimerização, né, que vão facilitar, como o da Carisma Diamond, que trabalha ao invés do BisGMA, ele tem entrado com esse sistema de TCD, né, em ciclodecanos com base em uretano, dá uma resistência bem grande e uma estabilidade polimérica com o passar do uso clínico. Isso é muito legal, muito importante. O que é legal? Olha, ele tem uma viscosidade baixa, então não requer monômero diluente, né? Então não precisa de uma mistura tão complexa para a gente conseguir um polímero legal. Então, quando a gente trabalha com Carisma, a gente vê isso, né, Paulo? A esculpibilidade da Carisma eu acho muito interessante, muito legal da gente trabalhar. E esse polímero leva a alguns fatores de elasticidade, vamos dizer assim, simplificando, né? Para não ter um estresse de contração. Ele vai ter uma contração em torno de 1,5. Só que o estresse de contração é reduzido por conta dessas novas tecnologias de polimerização. Então, isso tudo é tecnologia dos novos polímeros, né, Paulo? Então, não é só o tamanho de carga, mas tudo isso envolvido nesse material que a gente trabalha. Então, isso é legal, né, que vocês estão mostrando. Acho que a gente teve um probleminha aí de conexão. A maioria, ou todas, à base de bicho. Antigamente, as resinas eram BGMA. Então, esse Carisma não tem BGMA. Então, ele é uma coisa interessante, requer até esse tipo de produto. A gente pode até alardear que a gente usa um produto que tem bisfenol A free, né? Então, ela é bem interessante nesse sentido também. E o que é mais legal, esse polímero ele é compatível com todos os sistemas de adesivo e de polímeros com base em BisGMA que a gente tem no Brasil aqui, por exemplo. Então, a gente pode fazer até o intercâmbio de produtos aí, sem grandes problemas. E como você havia começado a falar, também a tecnologia de
polimerização com mistura de novos ativadores poliméricos, né? Então isso é importante para aumentar a densidade também, o grau de conversão do polímero. Então isso é muito importante. Tanto o fotopolimerizador como essa captação de luz, né? Então falando, né, do casamento do fotopolimerizador bom, de boa qualidade, com espectro mais largo, né, vai favorecer mais esse tipo de resina, né? Então não precisa ser aquele de super última geração, bom fotopolimerizador já vai dar conta do recado, né? E também ele está dentro de um espectro de uso padrão, vamos dizer assim. E o que é legal? Quando a gente levanta trabalhos como esse, trabalhos novos aí, ó, trabalhos do Rubens de Araújo aí, que foi tocado pela equipe do professor Genini, né? Que mostra que o Carisma Diamond ele tem uma estabilidade hidrolítica e uma resistência, mesmo após 12 meses, né? Então, isso é bem interessante de ver que a resistência a longo prazo é bacana, uma estabilidade e solubilidade baixa, né? Comparativamente com outros materiais, é bem interessante. Então, estudos científicos aí apontando isso. Outra coisa que eu acho legal do sistema da Diamond é essa simplificação de cores, né, Paulo? Sim. Eu tenho 4 cores, contando com o dente clareado, né? 4 cores básicas de resinas de dentina. E uma cor opaca, né? Uma OB opaca de dentina. É uma cor aí, o pessoal tem gostado muito para usar faceta, né? Sem considerar aspecto estético, né? Não vou entrar nesse detalhe, né, Paulo? Cores universais, né? Não são muitas cores, então com poucas cores a gente consegue uma gama muito boa de estética. E cores mais opalescentes, né, com o sistema opal, e cores incisais. Então, são 4 cores, 2 opalescentes e 2 mais translúcidas. A gente consegue toda a escala, acho que resolver todos os casos de estética, né, pelo menos assim, num sistema bastante simplificado. Isso me chama bastante atenção, né? Então, dentina a gente usa bastante, só que não tenho muitas cores, facilita o nosso uso clínico. Então, uma dentina clara, uma dentina média e uma dentina escura, né? E uma dentina para dentes clareados, né? Que o pessoal usa muito para fazer dente brancão também. Né? E aí surgiu, para facilitar mais a vida, a nossa conversa mesmo, né? Que eu estava comentando com a Patrícia, a cereja do bolo aí, que é a Carisma Diamond One. Né? Então, qual que é a grande vantagem? Então, ela foi indicada principalmente para a gente não precisar selecionar nenhuma cor para dente posterior, só ela resolveria, essa é a proposta, né, Paulo? E ela é indicada principalmente para dentes posteriores, né? Depois eu vou deixar você comentar alguma coisa também, né? Mas olha que interessante, nas propriedades ópticas do Carisma Diamond One, o que acontece? Essa mistura que a gente estava falando dessa formulação das partículas e também da parte orgânica que influencia nessa reflexão de cor, eu tenho essa partícula com índice de refração ajustado para que a gente consiga, com esse grau de translucidez e o próprio pigmento da resina, fazer com que ela consiga aquele efeito camaleão, vamos dizer assim, do entorno das restaurações, e eu não precisar de usar várias cores, principalmente para dentes posteriores, né? Quanto mais parede eu tiver, o resultado tem sido muito bacana, né? Que nós vamos mostrar alguns casos aí. E aí a gente começou a brincar, né, Paulo? Falei, vamos fazer uns dentes aí, ó. Então a gente fez uma cor A1, uma cor A2, uma cor A3,5. Falei, vamos ver se dá resultado. Então, se a gente vê nesse quadro abaixo aqui, a gente vê que a Carisma 1 ela tem uma cor particular, uma cor própria, é meio leitosa, meio translúcida. Ela fica mais esbranquiçada quando a gente coloca, né, nessa imagem do meio. E na imagem da direita aqui, depois de fotoativado, né? A gente faz isso com tudo fotoativo. Isso aí, então, a gente sempre vai colocar em camadas, é uma resina padrão, convencional, a gente coloca em camadas. Não é bulk, né, Mauro? Não é bulk. Então, a gente coloca em forma convencional, usando as técnicas clássicas, né? E ela, quando ela polimeriza, ela tem essa adaptação de cor no entorno. Achei isso interessantíssimo, né? E aí a gente extrapolou até, né? Começamos a usar até cor de rosa, né? Fizemos um dente clareado, um dente cor de rosa, um dente mais escuro, e deu um resultado bastante interessante, né? Quando a gente foi trabalhar, e depois o Paulo mostra os casos clínicos aí. Então,
o que é interessante nesse efeito de adaptação dinâmica da cor? Em restaurações pequenas, né, a Charisma Diamond One, ela vai assumir a cor do dente circundante, então ela absorve, vamos dizer assim, a cor circundante do dente, e durante a fotopolimerização ela se torna na cor do dente. Quando é uma cavidade ampla, também acontece essa mesma captação de cor das paredes circundantes, só que aonde não há essa parede circundante, ela tem a cor própria da resina, que vai dar conta da cor final, que vai dar um resultado estético bastante interessante, né? Então é por isso que eles falam que é efeito camaleão, né? Camaleão é exatamente aquele bichinho que muda de cor de acordo com o ambiente. Interessante. E tem dado um resultado bastante satisfatório, né? A gente tem abusado até de alguns casos, né? A gente vai mostrar até um outro caso que a gente fez e realmente a gente conseguiu um resultado bem interessante. E eu estava vendo esse painel também, mostrando também a estabilidade de cor da resina Diamond, né, com o passar do tempo. Eu acho que isso é bastante interessante também. Então, a longo prazo, a gente está vendo uma estabilidade dimensional, então uma resistência muito grande. Então, o material está escolhido, né, Paulo? Se você quer fazer mais estética ou em dente posterior, você pode simplificar a sua vida com muito menos seringas e usar um material de excelente qualidade. Então, vamos ver alguns casos clínicos, né? Mas vamos recapitular um pouquinho aí, tá? Então, Charisma One é uma resina, vamos dizer, do tipo convencional, não é uma bulk. Não é uma bulk. Então, a gente não pode abusar e fazer tudo numa camada só. Não seria recomendável, dependendo da qualidade. E esse efeito, né? Porque fazer uma restauração em posterior, quer dizer, vamos dizer, em termos de seleção de cores, né, já era uma coisa que não era assim tão complicada assim, porque a gente tinha cores específicas, né? A dentina de um dente posterior, ela é sempre um alaranjado, né, um pouquinho mais carregado, tipo um A3,5, um A4. É onde a gente fazia toda a parte de dentina. Depois a gente recobria com uma resina que tinha bastante valor, né? Tipo A1, A2. Eu, particularmente, gostava muito de usar um C2, achava que estava muito certo, e conseguia finalizar, né? Isso dentro de uma caixa oclusal, né? Agora, quando a gente ia fazer uma face vestibular, essas coisas, né? Uma classe 5, alguma coisa, teria que chegar a escolher a cor realmente da estrutura dental. Da Charisma Diamond, eu gosto muito da OM, né, e a OD, né, são a média e a mais escura, a Dark, né, para fazer a dentina e dente posterior, depois um C1, né, uma cor mais valor, né? De valor mais alto, um B1, alguma coisa assim, já resolvia muito nos casos. Agora, Então, aqui temos um caso aqui, onde a gente tinha aqui um primeiro e um segundo molar superior para troca de restauração, né? Então, o segundo molar já estava restaurado. E uma observação, essa paciente ela tinha bastante cárie oculta, né? E era uma coisa interessante. Então, na hora da remoção da resina do segundo molar, ela tinha ali uma cárie extensa ali na disto vestibular, né, mais na parte cervical, e onde a gente acabou até fazendo um túnel, né, para a gente não ter que remover toda aquela cúspide. Tá? A gente fez todo o preparo, e aí, no caso, com relação à proteção, né, nós ainda somos um tanto que, vamos dizer assim, clássicos, né, nessa parte. Se precisar usar hidroxicálcio, nós vamos usar um hidroxicálcio. Depois a proteção com ionômero de vidro, né? Depois toda a parte do sistema adesivo, tá? Para depois a gente entrar propriamente na restauração, né? Então, na técnica anterior, a gente começaria com um OM ou um OD, né? Para fazer a parte dentina, e depois entraria com a parte de esmalte, tá? E com relação à parte de adesão, né, a Cuser é interessante, né? Ela mantém dois tipos de adesivo, né? Seria um adesivo padrão, do tipo que requer condicionamento, isso, que requer um condicionamento. Que requer o condicionamento,
e tem um universal, né? O universal a gente vai fazer o condicionamento somente em esmalte, tá? Esmalte é ainda para a gente é sagrado e a gente condiciona em todas as situações. Agora, no caso do universal, a gente já passa apenas o condicionamento do esmalte, não se deve fazer o condicionamento de dentina, né, Mauro? No Gluma, né, o Gluma universal, aí a gente sempre vai fazer somente o condicionamento em esmalte, seria preferível, né, Paula? Fica melhor, né? Você pode até não fazer, mas fica melhor se você fizer um condicionamento com tempo curto também, mas só em esmalte. Já facilita muito, né? A vida clínica e a tendência que reduza bastante sensibilidade também. E não só essa parte, né? Para a gente não errar no tempo, né? No tempo de condicionamento de dentina, né? E normalmente assim, quando a gente erra no tempo de condicionamento de dentina, muitas vezes a gente provoca sensibilidade pós-operatória, né, pós-restauração, que a gente fica ali coçando a cabeça, pô, o que causou, né, aquilo. É o tempo de condicionamento, né, o tempo de lavagem, o tempo de secagem, o quanto que seca, né, tudo aquilo complica um pouco mais, né, Paulo? É bem interessante. Então, aqui no caso, como a gente vai usar o universal, né, o Gluma universal, então fazemos o condicionamento de esmalte, 15 segundos, 20 segundos, né? Depois lavamos, secamos e aplicação do adesivo e fotoativação. Tá? O adesivo, como é que tem que mesmo que aplicar, Mauro? Não é só passar ali, né? Não, o ideal é que você aplique e faça aquele pincelamento na superfície, né? Principalmente na região de dentina, é preferível que se faça um pincelamento por pelo menos 10, 15 segundos, principalmente se for usar um adesivo universal, isso é requerível que se faça, né? No condicionamento, da técnica de condicionamento ácido total, a gente vai fazer a lavagem e aquela secagem mantendo úmido, e também a gente aplica o adesivo, mas dando aquela pincelada, né? O pessoal chama de massageamento, alguns, né? Cada um dá um nome. Eu prefiro falar em pincelamento, tanto é que a gente requer até, a gente acha melhor até o uso de pincel, né? Do que o microaplicador. Mas o microaplicador não fazer o esfregaço, né, como o nome fala, parece que a gente vai forçar o adesivo para dentro da dentina, não é bem essa a ideia, a gente quer passar várias vezes o adesivo para que haja volatilização do solvente, penetração do adesivo para dentro de malha de colágeno. Porque assim, dentro da bula do adesivo da Kulzer, né, ela diz assim, uma porção generosa. Tá? Ou faça 2 aplicações, né, que é o ideal, né? Que a gente tem recomendado. Então, passa o adesivo, tá? E não se esqueça, tem que fazer esse massageamento, vamos dizer assim, da parte, principalmente da parte da pincelamento, dentina, né? Pincelamento. E depois aguardar, tá? A evaporação do solvente e a remoção dos excessos. Então, com leve jato de ar, a gente vai removendo todo aquele excesso, né? Não vai deixar o adesivo empoçado lá dentro da cavidade, para remover todo aquele excesso, e vamos começar a fotoativar e vamos começar a nossa restauração. Já é clássico, né, Paulo? A gente não pode ver aquelas pequenas ondas saindo, né? Quando a gente está secando, ele tem que secar legal para não ter excesso de solvente, excesso do adesivo também, né? Então a gente tira aquele excesso que está com as ondinhas e faz a fotoativação, é isso? Isso. E aí, assim, técnica restauradora. Cada dente posterior, né? Porque assim, a princípio o carisma 1 ele é indicado para dentes posteriores, tá? A gente acaba extrapolando e acaba fazendo coisas aí além do que a proposta do material, né? Mas vamos lá. Então, dente posterior, a unidade funcional de cada dente é cúspide. Então, a gente reconstrói, né, dentro da nossa técnica, cúspide a cúspide. Por quê? Porque na junção destas cúspides, a gente cria os nossos sulcos. Tá? O suco já nasce, né? Isso, o suco já nasce ali, não precisa pegar nenhum instrumentinho e ficar desenhando o suco. Tá? A única coisa é localizar muito bem aonde está a aresta, tá? E a partir daquela aresta descer as vertentes, ou seja, colocar as estruturas nos seus devidos lugares, né? Vertente no seu devido lugar. Isto facilita muito no pós, ou seja, no ajuste de oclusão. O ajuste de oclusão vai dar quando a gente coloca as vertentes em locais não corretos.
Quando a gente consegue acertar e colocar a vertente na sua devida posição, o ajuste oclusal vai ser praticamente zero, né? Se tiver um ou outro bem pouco, né? Muito pouquinho. E a gente não destrói, né? Porque o que a gente vê, assim, muita gente fazendo umas esculturas, a gente olhando assim, tá uma escultura maravilhosa, mas bate carbono, tá alto. E aí depois o colega não tem o critério de fazer o ajuste oclusal, né? E acaba detonando toda a escultura Você realizada. caprichou tanto na escultura e a gente perde no ajuste depois. Acho que isso aconteceu com muitos colegas aí, né? Isso a gente acontece bastante também. Mas seguindo um critério, né, Paulo? A gente observando a angulação das vertentes dos lentes vizinhos também favorece muito a gente não ter que fazer tanto ajuste. Isso faz parte daquele planejamento que você falou, né, da gente observar, bater o carbono, ver o posicionamento de cúspide do antagonista também. Eu acho que isso tudo é muito importante. Então, vamos ali, trabalhando cúspide a cúspide, tá? Eu diria assim, num primeiro momento, até você se habituar a essa técnica, né? O importante que é você fazer a vertente no local correto, e a gente sabe, em cada vertente a gente vai ter um ou dois sulcos de escape, né? Sulcos secundários, que são importantes que se façam, tá? No primeiro momento, não precisa fazer aquela escultura, né, vamos dizer assim, rica de detalhes, mas você tendo esses componentes fundamentais, que é a cúspide, a vertente no seu devido lugar, e as cúspides e os sulcos secundários, já está de muito bom tamanho. Você já vai ter um dente extremamente funcional, né, Paulo? Exatamente. Já tá excelente, né, se você atingir já isso. Aí depois, dominando a parte de escultura, aí sim você pode ir preenchendo, fazendo aquelas os detalhamentos, né, um pouco mais melhores, né, deixando o dente um pouco mais natural, tá? Mas no começo o importante é a gente fazer justamente essas vertentes nos seus devidos lugares, tá? Fazendo isso, vocês vão ter certeza que vocês vão conseguir fazer um trabalho bem feito, funcional e, principalmente, com uma longevidade bacana, né? Então, é isso. A gente vai trabalhando cúspide a cúspide, resina uma só, tá? Não, a gente não costuma colocar tudo ali na cavidade e a gente vai esculpindo, não, tá? Tanto em cavidades pequenas quanto em cavidades grandes, tá? Então, cavidade pequena também, a gente vai fazendo ali vertente a vertente, vai juntando todos os vertentes, a gente consegue formar os sulcos, né? As nossas fóssulas, tá? E assim a gente vai fazendo. E depois disso é um belo de um polimento, tá? Aqui, ó, praticamente finalizando a escultura, né? Aí, instrumentais, pincéis, né? A gente acha fundamental ter instrumentos apropriados também, né? Para a gente poder fazer a escultura para facilitar, tá? E a gente vai finalizando assim. E olha aí, o ajuste oclusal, né? Então, a gente bate o carbono, a gente consegue determinar alguns pontos específicos só para fazer o ajuste e a gente consegue finalizar, tá? Depois de finalizado, não adianta, não é só finalizar, né? Ajustou, está pronto. Vamos agora fazer com que essa restauração realmente ela possa funcionar e ter uma longevidade, tá? E aí entra agora o outro passo, que é um bom acabamento e um bom polimento, né? Lembrando, superfícies lisas, quando eles se atritam, o desgaste é pequeno. Se a superfície rugosa se atrita com outra superfície rugosa, ou uma superfície pode ser não rugosa também, mas se ela estiver rugosa, então ela acaba desgastando muito mais rapidamente, né? Então entra aí todo o processo de acabamento e polimento, tá? E aí, nesse caso, a nossa opção, né? Uma das opções de acabamento e polimento tem várias marcas no mercado. E uma boa opção, Carisma Diamond, o Easy Shine, tá? Que é uma borracha diamantada que funciona tanto para acabamento como para polimento. É de passo único, né? A gente consegue usar ela de tanto forçando um pouco mais, vamos dizer assim, né? Dentro daquela rotação
requerida, né, Paulo? Não pode ser forçada, né? A gente às vezes quer acelerar o processo e acelera o pé e aí queima a nossa restauração, não é isso, Paulo? Queima a nossa restauração, faz peeling gengival, né? Gengival. Acaba pegando na gengiva, acaba machucando a gengiva, né? Então, com muito critério. Então, vai fazer acabamento, primeiro passo, leia a bula. Se você tem a Easy Shines, é só você olhar na caixinha. Na caixinha está escrito lá a rotação máxima que você deve utilizar, tá? E aí muita gente fala, pô, mas eu controlo isso no pedal. Desculpa, ninguém controla no pedal, tá? Então é mais fácil fazer o quê? Você diminuir a rotação do seu motor, tá? Deixa a rotação do motor mais baixinho, digamos aí, rodando a 10 mil rotações, já está num bom tamanho, né? O ideal é um pouco menos, 8 mil, 9 mil rotações. E aí sim, imprime uma leve pressão, tá? E você faz acabamento. E você removendo essa pressão, colocando só muito suavemente, passando muito de levinho, você relando puxa, só, relando, né? A gente puxa o brilho. Né? Então a gente fala muito assim que como é que eu sei que está na rotação e está na pressão correta? Faz o teste no dedo antes, tá? Então se você fizer o teste, vir na rotação e passar no dedo, passa a broquinha no dedo, a borrachinha no dedo. Se esquentar o seu dedo, quer dizer que eu estou provocando aquecimento. Está queimando a restauração também, né? Tá? Então vou ajustando a pressão no meu dedo. Então, opa, agora eu posso ficar o dia inteiro com essa borracha rodando sobre o meu dedo que eu não vou aquecer. Essa então, é a pressão legal. Essa é a pressão legal para você imprimir na sua resina. Tá? Então, na verdade, ele demora um pouco mais do que a gente imagina, né, Sim. Paulo? Não demora uma eternidade também, mas é um pouco mais, né? Um pouco mais de cuidado e critério a gente consegue. Né? E aí, a gente como é meio quer fazer as coisas além do que o produto indica, né? Então o paciente me chega com uma incisal do incisivo inferior quebrado. Aí foi feito que ele fez essa restauração e não sei o que aconteceu, foi que quebrou de novo, que não sei o que, vamos lá checar isso. E eu acabei fazendo assim, vou fazer um teste com a One, vamos ver como é que ela funciona em incisal, tá? Então, ó, reconstruindo a incisal, ficou razoavelmente bacana, tá? Isso aqui, né, logo após a restauração, mas depois com uma certa hidratação, tudo isso, ela melhora o aspecto, tá? Então, ó, funcionando até como uma incisal, né? Patrícia, não fica brava não, tá? Funciona. Funciona, não sei o que a gente vai fazendo. A gente abusa, né, Paulo? A gente abusa da técnica. Nós estamos aqui para isso. Um outro casinho que a gente fez, ó, restauração em amálgama, estava em más condições. Hoje, né, eu tenho como norma, amálgama, eu tiro, tá? Independente do tamanho dessa restauração, hoje eu confio muito nas resinas compostas. Antigamente, tinha uma restauração em amálgama, estava em boas condições, eu nem tocava, nem comentava isso com o paciente, né? Deixava aquele dente de lado. Mas hoje não, eu comento, falo, ó, tem essa restauração aqui e tal, a gente pode fazer ela na cor do dente e tal. Então, hoje eu prefiro trocar todas as restaurações, tá? Porque eu sei que futuramente, né, vai chegar um problema, dependendo do volume de amálgama, né? Não, aí a indicação é realmente verdadeira, principalmente amálgama antigo, e a maioria dos que a gente vê já é antigo, né? O colega é difícil alguém que ainda faça, existe ainda, mas são menos, né? Não, é fazendo a remoção do amálgama, tá? Aí depois fazendo aí a aplicação do ácido. O ácido, tem um ácido da Cuser, é um ácido sensacional, tá? Um ácido bastante interessante, tá? Ela tem uma tipsotropia bacana também, né? Ela não é daqueles ácidos que a gente aperta, sai o macarrãozinho, ou aperta, sai explode, né? Então, o ácido aqui é uma boa opção, tá? O ácido da Cuser. Fazendo o condicionamento somente aqui, no caso, em esmalte, porque a gente vai fazer a aplicação Não, aqui foi feito o condicionamento total, porque aqui a gente vai estar usando o adesivo, né? Do tipo, vamos dizer assim, quinta geração, né? Que é o Prime Bond. Condicionamento ácido total, né? Condicionamento ácido total, tá?
Aí depois a secagem, né? Aí no caso a secagem da dentina com critérios, tá? Aí a aplicação do adesivo, né? Então lembrando, ó, uma porção generosa, né? Aplicando o adesivo, fazendo um pincelamento suave, depois removendo os excessos, secando o solvente e fazendo a fotoativação. Deixa eu comentar, Paulo, eu adoro esse biquinho desse adesivo. Esse biquinho, ele não desperdiça, né? Eu falo que o adesivo é uma das coisas mais caras que existe em odontologia. Se você for ver 1 litro de um adesivo, né? Então é uma tecnologia muito grande, é precioso. Eu acho importante esse biquinho, eu acho fantástico. Tá? E aí fazendo a nossa restauração. Então vamos ali por partes, fazendo cúspide a cúspide, tá? E nessa união das cúspides, a gente vai formando naturalmente os nossos sulcos. Né? Aí, feito a nossa restauração, fazemos o nosso polimento. Tá? Então, ó, tocando muito suavemente. Tá? Aí, assim, o acabamento, ele tem... Opa, estou voltando. Vamos lá. Fazendo o acabamento e polimento, tá? E finalizando a nossa restauração. Aí, um outro casinho bacana, tá? Restaurações cervicais. Tá? Então, hoje, assim, eu não preciso ficar mais procurando que cor que é aquela cervical, né? O Carisma One funciona também muito bem em regiões cervicais, tá? Para fazer, né, as nossas restaurações, fica bacana. Aí mais um casinho, né? Essa já é bem extensa, né? Essa é uma qualidade bem extensa. Essa foi feita por uma aluna nossa aqui no curso de especialização, tá? Né? E hoje, por sinal, hoje a gente está aqui na FAPES, né? A gente está fazendo esse webinar aqui daqui da FAPES, né? Que hoje era dia de aula. E não daria para recusar, né, o convite, tá? Então, vamos arrumar um tempinho no finalzinho da aula, a gente sai da clínica e vamos conversar, bater um papo com o pessoal. Honra em dupla para mim, dobrada a honra. Então, a gente vê, tá? E aí, ó, fazendo a restauração com, nesse caso aqui, no premolar, foi até utilizado um pigmento, né? E depois ela resolveu não fazer, né? Achou melhor o branquinho. Né? Achou melhor fazer só com a lã, né? E finalizando, tá? Um outro caso, esse caso é interessante, né? São 2 premolares e a gente resolveu fazer um teste. Existe uma outra resina no mercado que tem a mesma proposta do Carisma One. Agora vamos testar as duas para ver como que as duas se comportam, né? E nesse caso, o primeiro premolar foi feito com One e o segundo com a, entre aspas, concorrente, podemos dizer assim. E aí fica para vocês decidirem o que vocês acham que fica melhor. Na nossa opinião, tá? O Carisma One foi superior em termos de estética. Na questão estética, né? A gente percebe essa leve translucidez porque ela precisa para pegar a cor do dente vizinho, porém ela tem uma cor intrínseca, né, dela própria. Eu achei mais interessante nesse quesito, eu achei bem interessante. E aqui, outra restauraçãozinha de cervical, né, utilizando a resina One. Vocês veem, é uma dentina ali muito já escurecida, né, uma dentina, vamos dizer assim, uma radicular, né, cemento, que é a parte radicular ali já. Então, ali todo o cuidado na hora de fazer o preparo. Tá? E a restauração com a resina One. Né? Fica muito interessante. Então, a gente pode extrapolar. Né? E se vocês correrem aí pelo... o professor Jansen, né? O professor Jansen ele fez uma apresentação sobre essa resina também, onde ele mostra alguns casos de restaurações anteriores, classe 3, classe 4, fechamentos de diastema,
utilizando a resina One, né? Aí depois vocês dão uma corrida ali deve estar no YouTube, né? Depois vocês conversam com a Patrícia. Isso, está no YouTube. Está no canal do interessante. YouTube da Coolzer. Muito interessante assistirem também essa palestra do professor Jansen, né? Para vocês terem uma noção maior do que é essa resina aqui. Bom, era isso que a gente tinha para apresentar. Estamos aqui agora à disposição para perguntas, dúvidas. Muito obrigada, professores. Fiquei super encantada com os casos clínicos, mesmo aqueles lá que são para Coolzer limítrofes, né? Que a gente, na verdade, não é que não pode usar, porque em termos de propriedades mecânicas a resina atende, né? É só para não frustrar o profissional com uma indicação que talvez não dê o melhor resultado, né? Mas eu acho ótimo mesmo, né? Existem várias possibilidades e quanto mais a gente puder usar ela, melhor, né? Eu acho que a facilidade ou a proposta da UANA é essa mesma, é ter um coringa lá no nosso arsenal de resinas, onde eu não precise ficar pensando, nesse caso, eu consigo usar o UANA e eu vou ter um bom resultado, então você elimina aquela etapa de seleção de cor e tudo mais, né? Mas ela é ótima, assim, também para esses casos, né? Porque em termos de propriedades mecânicas, é isso que vocês falaram, ela faz parte da Carisma Dyne, né? Então ela faz parte, então ela tem a mesma composição, as mesmas propriedades mecânicas, então nada com relação a ela ser menos resistente é o ponto, né? É só uma questão de estética mesmo, e a gente tem realmente percebido, apesar de não ser uma indicação ativa da Coolzer, né? Em classe 5, principalmente, ela tem se mostrado muito interessante, porque como ela puxa, né, a cor lá do substrato, então ela consegue conferir uma boa mimetização. A gente tem uns casos interessantes de dentes anteriores, só que a gente não quis mostrar, né? Porque realmente mas deu certo, né? Eu falei, não, porque tinha bastante parede e tal, são casos de classe 3, classe 4, e em muitos casos, se você aprendendo a trabalhar com esse tipo de resina, você começa a ver onde que ela vai dar mais certo também. Então, até para a região estética, a gente percebeu que tem muito lugar que ela dá certo. E uma parte que acho bem interessante, né, Paulo? Eu estou ficando com fama de pão duro, né? Mas ela economiza, né? A gente, em vez de comprar várias cores, né, Paulo, compra uma só. Mas eu acho que esse é o ponto mesmo. Simplicidade clínica. E tem a expertise do profissional mesmo, do cirurgião dentista, de saber qual que é a limitação mesmo, né? Em quais casos dá para a gente se atrever a usar e tem um bom prognóstico aí de resultado, e em outros que talvez não seja tão interessante arriscar, né? Casos que exijam uma estratificação um pouquinho mais minuciosa, com outros efeitos, aí não cabe mesmo, né? Mas eu queria agradecer. Não, a gente não recebeu nenhuma pergunta específica, tá todo mundo perguntando se o webinário vai ficar gravado, e ele vai, tá? Então, ele fica gravado. Quem se inscreveu recebe o link de acesso nos próximos dias, amanhã já recebe, e daqui uma semana ele fica disponível no canal do YouTube da Coolzer. Tá bem? Então, eu queria mais uma vez agradecer pela aula maravilhosa, super didática e super clínica, que eu acho que é isso que quem assiste aqui está buscando, né? Ter esses pulos do gato, né? Da parte de quem faz mesmo, quem está na clínica diária, né? E queria desejar a todos, né, um ótimo finalzinho de tarde, que já estamos no finalzinho do dia. Bom descanso e espero que vocês possam aproveitar os nossos programas de webinários. Esse é o último do ano, a gente está encerrando com chave de ouro, mas o ano que vem a gente vai ter uma nova grade que a gente está montando com bastante carinho. Então, se vocês quiserem colocar aí as suas sugestões de tema, elas serão super bem aceitas. Tá bem? Ótimo. E aí, sim, queria fazer um convite antes de a gente finalizar. Nesta sexta-feira, infelizmente, não tem mais vagas, né? Mas a gente vai estar lá na PCD de São Bernardo, um curso de facetas para dentes clareados, né?
utilizando o sistema do Carisma Diamond, tá? Então, fiquem atentos aí às redes sociais, porque a gente vai estar, provavelmente, para esse ano já está complicado. Hoje, esse ano, já não vai ter mais cursos assim, mas a partir do ano que vem, a gente vai voltar com esses cursos para, né, principalmente de facetas para dentes clareados, né, ou aquelas facetas brancas, né, que o pessoal, que os pacientes têm procurado. Tá? Fazer ser natural, né? Sim, tá? A gente vai estar apresentando, né, e contando sempre aí com a parceria da Pulsar, né, que para a gente é super importante. Né? Agradecendo também. E para a né? gente, idem. Uma honra para nós. Muito bom, muito bom. E eu acho que quem se interessar pelos cursos, a minha sugestão é que corram, porque sempre os cursos dos professores lotam, né, muito rapidamente. Então, quem quiser mesmo, procure e se tiverem alguma dificuldade de contato, também pode entrar em contato com a gente, que a gente encaminha aí para os professores, tá bom? Então, um abraço, bom descanso a todos e obrigada pela presença de todo mundo novamente, viu? Até logo. Obrigado. Nós Até.